dentro do sistema processual civil quando daquela decisão não couber recurso. Artigo 5º da Lei 1533 de 51. Nunca vai caber mandado de segurança de um ato judicial se daquele ato couber algum recurso. Existem alguns autores, como o professor Nelson Neri, que entendem que cabe mandado de segurança se a decisão for teratológica. Mas para exame, nós vamos seguir a letra estrita da lei. E a letra estrita da lei, no artigo 5º, que eu já disse para vocês, permite que o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial somente seja possível se daquela decisão não couber recurso. Aí você vai me fazer a seguinte pergunta: Renato, dessa decisão não cabe recurso, então eu posso impetrar mandado de segurança. Nós temos um problema. Dessa decisão não cabe recurso e não cabe absolutamente nada, porque é uma decisão inatacável. É uma decisão que, se o juiz acolher, fica prejudicado o recurso. Se o juiz não acolher, os autos serão enviados ao tribunal. Então, dentro desse contexto, por falta de interesse de agir, seja por recurso, seja pela ação impugnativa autônoma, mandado de segurança, que é chamado na doutrina de sucedâneo recursal, não cabe nenhum, nem outro. Então, por conta disso, a alternativa B está errada. Vamos agora para a terceira, vamos falar da C. Contra essa decisão, não é admissível qualquer espécie de recurso ou medida judicial. Essa é a alternativa correta. Não cabe recurso e não cabe nenhuma medida judicial, seja sucedâneo recursal, seja medida autônoma, não cabe correição parcial, absolutamente nada. A decisão falta interesse, não causou prejuízo a ninguém. Então, dela não cabe nada. A alternativa C, para nós, é o X da questão. Vamos agora falar um pouquinho da alternativa D, só como resquício, verificar o que a OAB entendeu nesse caso. Vamos lá. Caio poderá aforar reclamação perante o órgão de segundo grau, na medida em que o julgamento da exceção de suspeição não pode ser feito pelo próprio juiz de primeiro grau. Muito bem, aqui há um equívoco. Vocês sabem que a reclamação constitucional se aplica para diversas medidas dentro do ordenamento. Duas delas, das mais famosas. A primeira, para fazer cumprir a súmula vinculante. E hoje está em voga em virtude da efetivação das súmulas vinculantes que nós temos no Brasil. A segunda, quando ocorreu usurpação de competência, ou seja, o órgão inferior usurpa a competência do órgão superior, previsto constitucionalmente ou por lei federal. Nesse caso específico, não há usurpação de competência, porque o juiz é parte, ou melhor, ele é considerado parte, excepto o nome dele é parte, legítima para poder arguir se ele é efetivamente, pode acolher a exceção ou se ele não precisa acolher a exceção. Então, ele que vai decidir isso. E acreditem nisso, é uma das únicas situações processuais em que o juiz se torna parte do processo. Do incidente e exceção, ele é parte, ele é excepto. Então, nesse caso, o juiz pode acolher ou rejeitar. Se ele acolher a exceção, o processo para por aí, vai continuar sendo julgado, mas o juiz é afastado. Se ele rejeitar a exceção, os autos vão para o tribunal, isso é previsão legal. Então não há se falar nesse caso de reclamação constitucional, pelo justo motivo de que a reclamação é incabível nesse caso. Tudo bem? Vamos para a questão 2. A questão agora é de Minas Gerais, e vamos ler a pergunta. Com relação à declaração de incompetência, é correto afirmar. Aqui nós temos que tomar um certo cuidado, porque nós estamos falando de declaração de incompetência. E se vocês viram a pergunta, ela não fala nem de absoluta, nem de relativa. Ela fala pura e simplesmente de declaração de incompetência. Há de se tomar cuidado para verificar qual delas nós estaremos falando. Vamos então para a alternativa A. Argue-se por meio de exceção a incompetência absoluta. Muito bem. Nós estabelecemos na aula que a incompetência absoluta não se argue por meio de exceção. Qual é a divisão que nós temos que entender? A exceção, ela é matéria com conotação de disponibilidade.
Lembra que eu falei para vocês que a incompetência relativa somente a parte pode alegar, sob pena de preclusão, leia-se, sob pena de prorrogação da competência? Então o que nós temos que entender? Que a exceção de incompetência é o instrumento idôneo para arguir a incompetência relativa. Entretanto, a incompetência absoluta não pode ser alegada por exceção de incompetência. Ela deve ser alegada por meio de objeção, que pode ser por uma petição simples, ou pode ser mesmo em preliminar de contestação. Eu não posso negar aos senhores que o STJ entende, em alguns casos, que se você, por equívoco, alegou a incompetência absoluta em exceção de incompetência, por instrumentalidade das formas, o juiz pode receber uma por outra. Mas, por favor, não pensem nisso na prova da ordem. Então, dentro desse contexto, exceção relativa, objeção absoluta. A alternativa A, evidentemente, está errada. Vamos para a segunda. B. A incompetência absoluta ou relativa pode ser declarada de ofício e arguída em qualquer tempo e grau de jurisdição. Aqui nós temos uma resposta parcialmente correta. A incompetência absoluta pode ser declarada de ofício e conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Já a relativa não pode. Qual é a razão de ser? Qual é o motivo pelo qual a alternativa B está errada? Eu vou explicar para vocês. Quando a gente fala de incompetência absoluta, nós estamos falando de um interesse público, porque não seria permitido, ou melhor, não seria desejável que um juiz civil julgue uma causa trabalhista. Mesmo que o juiz civil seja um sujeito estudado, seja um sujeito que conheça todas as matérias, tenha aí um conhecimento multidisciplinar, ele não tem todo o conhecimento aprofundado do seu trabalho para que ele julgue uma causa. Assim como não é desejável que um juiz criminal julgue uma causa de família. Todos esses casos são de incompetência absoluta. Pensem numa outra situação de incompetência absoluta. A competência funcional, que numa das suas vertentes é a competência hierárquica. Imaginem se cada pessoa no judiciário, cada pessoa que ingressasse no judiciário, resolvesse entrar com a sua ação diretamente no STF. Isso seria possível? Claro que não. O STF mal dá conta dos seus casos de competência recursal, quiçá julgar os casos de competência originária. Então, por exemplo, se duas partes colocam em foro de eleição que qualquer problema que eles tenham seja submetido ao STF, essa cláusula é nula de pleno direito. Então, se eu distribuir uma causa de primeira instância no STF, evidentemente que isso é uma situação muito grave. E é claro que aí reside o interesse público. Por quê? Porque não é desejável que um tribunal julgue uma causa de primeiro grau e não é desejável que um juiz de uma esfera trabalhista, por exemplo, julgue uma causa civil ou vice-versa. Só que quando a gente fala da incompetência relativa, nós não estamos falando do interesse público, nós estamos falando do interesse privado das partes. Tanto é que você e eu podemos estabelecer um outro foro de domicílio para distribuir a causa. Nós podemos estabelecer, por exemplo, se eu moro em São Paulo e você mora, por exemplo, na capital de Minas, Belo Horizonte, nós podemos estabelecer como foro de eleição Guaxupé, que é uma cidade do sul de Minas, cidade da minha família. Então é importante que vocês entendam que dentro desse contexto eu posso modificar a competência territorial. É muito importante que vocês visualizem que a incompetência relativa, ela vai gerar um mero incômodo. Que incômodo é esse? Vai gerar o fato de não ter distribuído a causa em Osasco, distribuiu a causa em Cubatão, distribuiu a causa em Barueri, mas não causa prejuízo ao processo, não há interesse público. Então a incompetência relativa, ela justamente por ter interesse particular, o juiz não pode conhecer de ofício. Lembrem disso e não esqueçam mais. Toda vez que houver interesse público, o Estado pode conhecer de ofício. Quando não houver, somente a parte pode alegá-lo. Tudo bem? Vamos para a próxima. C. Prorroga-se a competência em qualquer caso, se o réu não opuser exceção declinatória do foro ou arguir preliminar de contestação. Tomem cuidado com essa observação. Vamos lá, a alternativa C está igualmente errada. Primeira observação, cuidado com perguntas cuja resposta seja de cunho absoluto. Sempre, nunca, em todos os casos, em nenhum caso, sempre que a OAB usar expressões de cunho absoluto,
do vide, porque processo sempre tem regra e exceção, nós já falamos sobre isso. Então a prorrogação da competência, ela é vocabulário específico da incompetência relativa. A incompetência absoluta não pode ser alegada, não pode ser prorrogada. Então, por exemplo, imaginem a situação que eu distribuo uma causa cível na Justiça do Trabalho. Se a outra parte não alegar isso,